Bom dia, irmãos. Tem sido um privilégio para mim e para a Alessi podermos estar aqui. A gente tem sido muito bem acolhido por todos os irmãos. Queremos agradecer por isso. E estamos orando, pedindo ao Senhor que Ele passeie no nosso meio, tocando nossas mentes, nossos afetos, nossas vontades, para que sejamos um povo santo para Ele, de tal maneira que os nossos filhos vejam isso, né? Para que haja uma geração futura dele. Amém? João capítulo 14, versículo 6, vai ser o tema nosso, um texto muito conhecido. E eu vou apenas ler e nós vamos ter um tempinho a mais de oração. João 14, 6. A palavra de Deus nos diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos todos juntos? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos de 2 em 2, se houver necessidade de 3 em 3, 4 em 4, vamos levantar um clamor ao Senhor pelas nossas vidas, por mim que vou falar, pelos irmãos que vão ouvir. Vamos todos nós fazermos isso? Vamos lá. Senhor, visita o teu povo reunido neste lugar. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Que o teu Espírito Santo tome a tua palavra e aplique ela aos nossos corações. Que o Senhor visite cada homem aqui. E que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos a tua voz e de termos a coragem de te obedecer. Visita cada mulher e, em nome de Jesus, guarda cada mulher. Concede-nos também a graça de cada uma delas ouvir a tua voz, ter clareza da tua vontade, praticar a tua vontade. Visita aqueles irmãos que estão ouvindo, que não estão aqui, mas que estão ouvindo essa palavra. Guarda eles, guarda os nossos filhos que ficaram. Protege-os, guarda-os, ampara-os. E, Senhor, que seja um dia totalmente consagrado ao Senhor. Passeia no nosso meio, trazendo bênção e vida sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Deixa eu conhecer um pouquinho o grupo. Quem aqui tem até 5 anos de casado? Levanta a mão. Certo. Quem tem entre 5 e 10 anos de casado? Certo. Quem tem entre 10 e 20 anos de casado? Joia. Quem tem acima de 20 anos de casado? Isso. Oh. Muito bom. Temos muito que aprender aqui, Lê. Tem muita gente com tempo de vida. Muito bem. Quem tem filhos até 6 anos de idade? Levanta a mão. Certo. Quem tem filhos entre 6 e 12? Certo. Quem tem filhos entre 12 e 18? Certo. Acima de 18, levanta a mão. Muito bem. Quem já tem netos? Muito bem. Vamos lá. Aqui. Atenção, gente. Isso. Vamos lá. Eu queria partilhar entre hoje e amanhã sobre um tema que eu nunca partilhei da maneira que eu vou partilhar aqui num grupo como esse.
em geral só em estudos menores. Eu queria partilhar sobre resolver conflitos, coisa que poucos de nós temos. Se eu pudesse considerar naturalmente falando, eu diria que é uma das lições mais importantes que os pais podem delegar aos filhos. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter na vida, é problema. A gente tem problema de ordem conjugal, de ordem paternal, a gente tem problema com parentes de origem, com família de origem, a gente tem problema com dinheiro, a gente tem problema profissional, a gente tem problema de tudo quanto é ordem que você imaginar. E, infelizmente, nós temos pouca prática em resolver com maturidade esses problemas. Então, se há uma lição que precisaria ser essencial no nosso meio, seria a lição de resolvermos conflitos. Em geral, podemos nos enroscar num conflito que dure a vida inteira. E uma coisa é quando Deus põe um espinho na carne. Outra coisa bem diferente é quando a gente põe esse espinho. É muito diferente. O espinho na carne, de acordo com a palavra de Deus, ele vai durar uma vida inteira, ou pelo menos o período que Deus decretou. E ele tem a expressa finalidade de nos manter humildes diante do Senhor. Então, nós podemos ter alguns problemas que não são solucionáveis. Então, nós podemos ter algumas situações que o Senhor quer manter na nossa vida durante muitos anos, ou às vezes, durante uma vida inteira. Mas uma coisa é quando o espinho veio da parte do Senhor. Ele pode até ser colocado pelo diabo, como foi no caso de Paulo, mas ele procedia do Senhor. Era o Senhor quem teve o intento de colocar aquilo. Outra coisa bem diferente é quando nós somos problemáticos. Nós somos barraqueiros, nós somos enroscados, nós somos divisivos, nós somos complicados. É outra coisa muito diferente. Isso não traz a glória do Senhor. Isso pode enroscar a vida de um casal durante anos. A gente pode amassar barro, como os israelitas, durante muito tempo, num problema que nós simplesmente não sabemos o que fazer. Ou não temos a atitude correta para resolvermos, né? Então, se o Senhor me permitir, eu quero estabelecer isso como, digamos assim, um tema meio geral. Porém, eu vou tomar esse texto que nós lemos, de João 14:6, e eu admito que eu vou reduzir o valor do texto. Porque eu vou tomar esse texto e aplicar nessa questão de conflitos. Vocês estão entendendo? Então, eu vou trabalhar Jesus como o caminho, a verdade e a vida nesta questão dos conflitos. Obviamente que se a gente for estudar a vida, ou a verdade, ou esse caminho que é o nosso Senhor, nós gastaríamos horas a fio aqui. Mas então, eu estou tomando essa porção e aplicando essa porção nesta questão dos problemas familiares que nós temos. E a ideia aqui é uma ideia muito simples. A ideia é que não há vida sem verdade. E não há verdade sem um caminho, que é o caminho de uma boa conversa. Então, para chegarmos à vida, nós vamos necessariamente ter que aprender a discernir qual é a verdade de Deus. Não a minha, não a sua, não a da minha esposa. Mas aquilo que Deus está vendo. Vocês estão entendendo? Tem verdades que a gente vê que elas são nossas, mas não é a maneira que Deus vê.
Mas nós vamos agora à tarde gastar possivelmente os 2 períodos só nesse tema da verdade. Então a ideia é, para a vida ser estabelecida, precisa-se de ter uma verdade. Sem a verdade, nós não conseguimos chegar na vida. Isso tem tocado alguns lares aqui, e isso tem tocado a vida dos nossos filhos. Alguns dos nossos casamentos não gozam da vida porque não gozam da verdade da parte de Deus. Então a gente, em geral, tem 2 pessoas com 2 opiniões. Ou, em geral, você tem uma pessoa forte com uma opinião e uma pessoa anulada, sem opinião. É, em geral, assim que a gente tem os casamentos. E nós vamos entender, à medida que a gente for estudando, que esse não é o propósito de Deus. Então, nós nunca atingimos a vida conjugal se nós não atingirmos a verdade das nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Mais um princípio simples. Mas um princípio extremamente simples. Se a gente for, eu vou usar um exemplo natural. Se você pegar uma praga que existe no nosso país hoje, que é a drogadição, se você pegar as clínicas, você pode pegar a clínica cristã e você pode pegar a clínica ímpia, tá? Você pode pegar a melhor clínica do país, uma clínica do mundo que não tem os princípios de Deus. Quando um drogadito entra nela, a primeira coisa que esse drogadito vai aprender a fazer depois de passar por uma desintoxicação é fazer o quê? É falar a verdade. O mundo admite isso. E nós temos levado anos a fio para aprender essa lição dentro do casamento. A lição de que há uma verdade a ser estabelecida. Não apenas a verdade de quem Deus é, mas em especial a verdade de quem nós somos. O salmista, no Salmo 36, versículo 9, não precisam abrir, ele diz assim: na tua luz, temos a luz. Então, à medida que eu me aproximo da luz dele, uma luz é incidida sobre mim. E eu preciso me deparar, então, com essa luz. Então, esta regra da verdade estabelecendo a vida é uma regra que uma boa parte de nós temos tropeçado, dos mais jovens aos mais velhos. Quando eu entendi esse princípio, nós estamos indo para 33 anos de casado. Nós devemos ter aprendido esse princípio de um jeito mais elevado, como eu estou apresentando para os irmãos, há uns 10, 12 anos atrás. Mudou muito a maneira de nós conversarmos. Mas muito. Porque o alvo da gente é chegar nesta verdade que Deus vê. Porém, para chegarmos nessa verdade, nós temos um caminho. Um caminho. Eu estou reduzindo o valor do texto. De uma boa conversa. Então, alguns de nós precisamos aprender a sentar e a resolver os problemas que nós temos. Vocês estão entendendo? Resolver com graça, com clareza, da maneira certa, estabelecendo a verdade. E ao estabelecermos a verdade, gozarmos a vida de Deus. Então, eu vou fazer com os irmãos a ordem inversa do texto. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida. Depois, à tarde, muito possivelmente, nós vamos falar sobre a questão da verdade. E amanhã de manhã, nós vamos falar sobre esse princípio da conversa dentro do casamento, certo? Então, essa é a ideia central. A palavra vida, no original hebraico, o português é uma língua
um pouco infeliz, porque ela não traduz com exatidão as palavras para nós. Por exemplo, para a palavra amor, nós temos 6 expressões no grego, que são traduzidas para nós por amor. Mas para a palavra vida, nós teremos 3 expressões no grego, que para nós é tudo traduzido por vida. Então o texto bíblico diz assim, as 3 palavras mencionadas vão ser bios, de onde deriva a palavra biologia, o estudo da vida natural, psique, é outra palavra que para nós é traduzida por vida, que significa o estudo da alma, aquilo que o ser humano é, a psique do ser humano, e a palavra zoe, que significa vida de Deus. Então, lá no Gênesis, quando nos é dito que foi plantado a árvore da vida, ali está no hebraico, mas a palavra ali representa a vida de Deus. Então era para a gente ter comido, para Adão ter comido, da vida de Deus. A palavra usada aqui é a vida de Deus. Só alcançamos a vida de Deus mediante essa verdade e mediante um caminho. Então a vida de Deus nos é estabelecida dessa maneira. Porém, eu vou trabalhar uma coisa nesse primeiro período que tem a ver com a vida para nós, tá? Entenda uma coisa, de Deus para nós, tudo inicia na graça. Por isso que o salmista diz que a tua graça é melhor que a vida. Mas de nós para Deus, tudo inicia no arrependimento. Então, o que eu gostaria de partilhar com vocês nesse primeiro período? Eu queria falar um pouquinho sobre arrependimento, que é uma prática que deixou de existir com clareza no seio familiar. Você quer ver uma coisa? Você pecou esse ano contra o seu parceiro? Então, nós estamos aí no final do mês 10. É possível que tenha um outro irmão aqui que tenha tido uma conduta como dizem. É possível? Mediante a cruz é possível. Eu acho difícil, mas é possível. Você pecou contra o teu parceiro esse ano? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pediu perdão a ele esse ano? A prática do arrependimento, da confissão, é uma coisa que deixou de existir no nosso meio. Não fazemos isso entre nós, porque não fazemos isso nas famílias. Quando foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho? Ou você não pecou contra ele? Você não teve nada de errado contra ele esses 10 meses, esse ano? Meus irmãos, nós deixamos essa prática há um bom tempo. Por isso, o tempo dos fins é tempo de gente dura. Não é tempo de gente curvada. Em partes, nós pais temos produzido isso dentro dos nossos lares, infelizmente. Então, como é que a gente inicia o processo da vida dentro das nossas vidas, dentro do nosso casamento, da família e da igreja? Nós iniciamos com a atitude do arrependimento. Então eu quero, dentro do possível, estudar essa palavra com os irmãos, numa porção no Velho Testamento e numa porção no Novo Testamento. Então eu quero dar uma olhadinha no que a Bíblia tem a dizer para nós a respeito dessa expressão. Para nós é ensinado que arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então eu estou indo numa direção, eu paro aquela direção e eu resolvo ir numa outra direção.
para nós foi ensinado que metanoia é isso. E isso é no grego. Porém, nós vamos começar lá no hebraico. Abra, por favor, em Gênesis. Capítulo 5. Versículo 28. Diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Existe uma regra de interpretação das Escrituras que nos diz o seguinte, que quando uma palavra é usada pela primeira vez, o sentido daquela palavra fica mantido ao longo das Escrituras. Então, a primeira vez, vou dar um exemplo, a primeira vez que a palavra amor é mencionada é em Gênesis 22, 1. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício. Então a palavra amor foi usada ali. Em qual contexto? O pai entregando o filho. Então na Bíblia, amor vai ter qual sentido? O pai entregando o filho. Por isso que 1 João capítulo 4 nos confirma isso, dizendo assim, Deus é amor. Ele nos amou primeiro. E o amor consiste em que, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Então, amor do ponto de vista de Deus é o Pai entregando o Filho. Não há expressão maior de amor do que essa, um pai entregando seu filho. Porém, aqui, nesse versículo 5:29, é usado pela primeira vez a palavra arrependimento na Bíblia. Sabe qual é a tradução? Consolo. Porque no hebraico, arrependimento tem dois sentidos. No hebraico, a palavra arrependimento vai ter o sentido de mudança de comportamento, estar arrependido, mas vai ter o sentido também de consolo. Então nós precisamos entender o seguinte, que Deus está nos comunicando uma verdade muito simples. Uma verdade de que quando eu me arrependo de algo, a minha vida encontra consolo. Por que temos encontrado luta? Porque não temos nos arrependido. Por que temos encontrado problemas e mais problemas e mais problemas? Em geral, porque não temos sondado o nosso coração de tal maneira que a gente encontre arrependimento dentro daquela área. Então a gente não tem sido visitado pelo consolo de Deus. Então, o arrependimento, em primeiro lugar, é uma coisa que conforta. Outra tradução é conforto. Então, consolo, conforto, são palavras que traduzem arrependimento para nós. Não apenas para nós, mas imaginem que isso é usado também para Deus. É a mesma expressão quando diz que Deus se arrependeu. Então Deus se arrepende em duas situações no Velho Testamento. Ele não tem o arrependimento nosso de mudar a mente. Ele não tem, porque ele não precisa. O propósito dele é definido para o resto da vida. O que significa Deus se arrepender? São dois os contextos. Ele ia usar de juízo e ele se arrepende e usa de misericórdia. É o primeiro sentido. O segundo sentido, ele ia usar de misericórdia, mas por causa da disciplina dele, não há mais chance de arrependimento, então ele usa de juízo. Então esses são os dois sentidos para Deus. Porém, vamos entender o que significa esse consolo de Deus. Significa que eu e você fomos criados para pertencermos a Ele.
Eu e você fomos criados para viver para Ele. O nosso casamento, Ele nos abençoou com um parceiro, com uma boa conversa, com um bom sexo. Ele nos abençoou com alegria, com filhos. Mas o nosso casamento, acima de tudo, é para dar um testemunho nessa terra de quem Ele é, daquilo que Ele precisa fazer nesta terra. Então, quando eu encontro o caminho do arrependimento, o coração do Pai é consolado. Porque Ele tem na criação dele o verdadeiro propósito para o qual a criação foi criada. Vocês estão entendendo? Então Ele encontra conforto e consolo no coração dele por causa da minha vida e do caminho que eu encontrei. Homens, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nossas mulheres são a parte mais frágil. E por serem a parte mais frágil, elas precisam de consolo e de conforto. De que jeito que nós damos isso para elas? Com o coração arrependido. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente tem inclinações pecaminosas, isso está aberto, está dito, está colocado diante delas. Aí o consolo de Deus visita a gente. O consolo de Deus é capaz de nos tocar e simplesmente nos mudar. Os irmãos estão conseguindo entender isso? Então, a primeira expressão que é usada expressa que Noé, ele consolaria a terra, a humanidade. O texto está dizendo, Ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. E aí, meus queridos, vocês sabem o que significa a palavra Noé? Noé significa repouso. A terra repousou do pecado na pessoa de Noé. Por quê? Porque em Noé o Senhor encontrou um coração arrependido dos seus pecados. Eu podia parar isso aqui e trabalhar um pouquinho só com nós homens. Uma coisa é quando uma mulher encontra um coração arrependido. Ela toca a si e aos filhos, e ela dá um bom testemunho para o marido. Mas, meus queridos, é outra coisa completamente diferente quando um homem encontra um coração arrependido. Porque entendam o que eu vou falar. Salvaguardando no jugo desigual, quando uma mulher é casada com uma mulher crente, é casada com um homem ímpio, ou um homem crente é casado com uma mulher ímpia, salvaguardando no jugo desigual, a mulher não tem o poder de santificar o marido, mas nós temos o poder de santificar nossas mulheres. Então, quando um homem encontra um coração arrependido, ele tem um efeito cascata. A mulher vai alcançar aquilo e os filhos vão alcançar aquilo, porque o Senhor alcançou nele isso. Não é à toa que na vida de Noé, ele salvou a si, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 agregadas. 8 pessoas foram salvas. Por quê, meus queridos? Porque este homem encontrou arrependimento diante do Senhor. Isso nos fala e nos fala muito. Você tem filho sob risco? Você tem filho aí de 12 anos para frente que está querendo manifestar um caminho meio perigoso? Você tem filho quieto demais que pode manifestar uma expressão de pecado indevido? Você tem filho falante demais que já está evidenciando que quer trilhar um caminho ou outro? Meus queridos, é com urgência que nós precisamos encontrar esse coração arrependido. Mas é com urgência. Porque se encontrarmos, nós podemos repetir a história de Noé. Então, nós, homens, temos que ser chamados a isso. Os irmãos estão conseguindo entender? Mas não apenas isso. A gente avança um pouquinho e a gente tem a segunda expressão.
Gênesis 6:6 diz assim, o 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, e que se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, o que Deus encontrou? Deus teve arrependimento. Por quê? Porque a criação dele não existia dentro do propósito dele. Se eu voltar ao texto e ler o versículo 4, diz que esses homens eram valentes, homens de renome. E, meus queridos, Deus não procura homens valentes, no sentido do pecado, nem homens de renome. Deus procura homens arrependidos, que Ele possa tomar e usar segundo a vontade dEle. A questão é, o que nós vamos fazer com as suas tendências pecaminosas? Vamos fazer um exercíciozinho. Homem, levanta na mente um pecado da sua esposa. Da sua esposa. Levanta na mente um pecado dela. Levantou? Tá fácil? Vamos mudar. Levanta na mente um pecado seu. Tá difícil de achar, irmão? Oi? Só um tá difícil. Levanta na mente um pecado seu. Um pecado que você teve esse ano. Eu estou sendo generoso. Levanta. Levantou? Confessa para tua esposa. Diz para ela. Tá difícil? Vamos um pouquinho mais. Tua esposa vai dar um amém agora. Levanta uma tendência, homem, é com você. Levanta uma tendência pecaminosa da sua família de origem. Um pecado que a sua família de origem tem que respingou em você. Levanta esse pecado. Levantou? Fala com a sua esposa. Meus queridos, como é que nós vamos? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a lidar com o pecado da terceira e da quarta geração, se nós não identificamos as tendências que nós temos? Em Cristo, toda maldição foi desfeita. É uma verdade. Mas também é uma verdade que pecado é aprendido. Por que alguns lares aqui o pecado é sexual? Por que outros lares aqui o pecado é de língua? Por que outros lares aqui o pecado é de um autoritarismo excessivo, seja da parte da mulher, seja da parte do homem? Porque em alguns lares aqui o pecado é da indiferença, da omissão. Por que em alguns lares aqui o pecado é da negligência, de não servir os seus, de não cuidar dos seus? Por que nós temos pecados, tendências pecaminosas? Porque nós aprendemos essas tendências no seio familiar. Como é que você pega um sistema familiar que tem problema com o trabalho e ensina um filho homem? Menino, vem cá, você não vai repetir isso não. Você teve avô preguiçoso,
você teve tio preguiçoso, você não tem pai preguiçoso e nós vamos dar um jeito disso não repetir na sua vida. Como é que nós fazemos isso? Se nós não sabemos dar nome para as nossas inclinações pecaminosas. Eu não sei se os irmãos perceberam, eu fiz uma coisa que as Escrituras dizem. Eu separei o teu pecado atual das inclinações pecaminosas que você tem, das tendências. Há manifestações diárias de pecado em nós, mas existem também tendências pecaminosas dentro de nós, que, meus queridos, se nós não soubermos identificar, nós estamos sob risco. E o que acontece? As famílias não fazem mais isso. As famílias não viram e não avaliam o seu próprio sistema familiar, julgando o seu próprio sistema familiar. Meus queridos, se nós entendemos, segundo aos Coríntios, quando diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e essa palavra tribunal é tirada de um original, que significa plataforma elevada, que significa o ancião da família, a pessoa mais velha da família, chamando toda a família e julgando a família. No tribunal de Cristo, o Pai Celeste estará diante de nós, nos chamando e nos julgando. Não será um tribunal para condenação, porque nós estaremos salvos, mas será um tribunal familiar. Um pai adequado julga os pecados da casa. Se Deus Pai fará isso, a melhor forma de comparecermos perante esse tribunal é quando nós, como homens, como mães, fazemos isso já. Julgando o nosso pecado já. Daí a beleza da ceia. Julgue cada um a sua própria vida, e assim coma do pão e beba do cálice. Oh, meus queridos, é com urgência que a prática do arrependimento precisa voltar a nós. Mas é com urgência, que isso precisa voltar aos nossos corações. Os irmãos estão entendendo? Então, aqueles lares que aprenderam a julgar a sua própria vida, suas inclinações, seus pecados, a mostrarem para o seu parceiro o poder maravilhoso da cruz. O poder maravilhoso da cruz, o poder transformador da cruz. Agora, se eu tivesse no encontro com os filhos dos irmãos, com os meus filhos juntos, sabe qual seria o problema? O problema seria que os nossos filhos não têm visto o poder da cruz dentro de nós. Porque nós temos repetido ano após ano os mesmos pecados. Os nossos filhos interpretam de que jeito? Interpretam que a cruz não é poderosa para nos libertar, o que não é uma verdade. E isso os desanima na fé, porque eles não têm visto o frescor, o consolo, o conforto que o arrependimento traz para nós. Os irmãos estão entendendo? Que o Senhor encontre Noés no nosso meio. Amém, irmãos? E que a gente busque este conforto, este consolo, para a glória do Senhor. Mas vamos um pouquinho mais. Abram no Novo Testamento. Deixa eu mostrar para os irmãos no Novo Testamento. Mateus, capítulo 3. A primeira vez que aparece a expressão 3:2. A palavra nos diz assim:
Naqueles dias, eu vou ler um texto um pouquinho mais longo, porque eu preciso explicar um contexto para os irmãos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, lhes disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a segunda expressão. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deixa eu parar aqui. O texto é muito profundo. Então, eu vou de forma muito simples tirar uma porção ou outra apenas do texto. O texto diz que João estava batizando com água para arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa metanoia, que é mudança de mente, metanoia. São duas expressões juntas que significam mudança de mente. Mas o dicionário Vini, ele traz uma expressão curiosa ao estudar essa expressão. Ele diz que essa expressão, quando você estuda um pouquinho mais profundamente a raiz da palavra, essa expressão vai significar perceber depois. Que é exatamente o que ocorre com a gente quando a gente se arrepende. A gente se arrepende de que maneira? Percebendo depois. Mas, meus queridos, Jesus se submeteu a um batismo de arrependimento. Mas como é que você busca arrependimento naquilo que é perfeito? Jesus precisava de arrependimento em quê? Se ele era o santo de Deus, o perfeito de Deus. Mas Jesus, do meu ponto de vista, ele nos ensina uma lição maravilhosa aqui. 3 anos depois disso daqui, o pecado meu e seu seria colocado no ombro do nosso Senhor. Jesus fez o quê? Se arrependeu antes. Aqui está a diferença quando nós entendemos as inclinações pecaminosas que nós temos. Eu vou explicar isso para vocês citando um texto. O texto de 1 João 1,9, que nós conhecemos bem: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou separar esse texto para os irmãos.
Quando eu confesso, Ele perdoa o meu pecado, mas não apenas isso. Ele tira também a injustiça. Ele tira aquela inclinação que o meu coração tem. Vocês estão entendendo? Eu venho de um lar com tendências pecaminosas. Meu pai teve algumas que eu herdei. Minha mãe teve algumas que eu herdei. Eu sou o primeiro convertido da minha casa. Um amigo meu diz que carne dura vem para a panela primeiro. Então ele disse: César, essa é a tua história. Carne dura tem que vir antes. Tem que ficar mais tempo na panela. E eu, possivelmente, é bem assim mesmo. Né? E eu convivi com o pecado. O Senhor ganhou meu coração aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade eu já tinha inclinações pecaminosas, mas muito bem definidas dentro de mim. Quando você consegue, pela graça de Deus, queridos, eu não quero que você caia no que a Bíblia diz de genealogia. Não, porque o meu avô teve, o meu bisa teve, o meu tátara teve, então eu tenho que me arrepender do pecado deles. Isso daí é bobagem, isso daí não existe. O que existe é nós discernirmos as tendências pecaminosas que nós temos e nos sujeitarmos à cruz do nosso Senhor. Então não é para ninguém começar aqui a fazer genealogia. Não, é para você entender as inclinações pecaminosas que foram aprendidas desde a infância. Porque todos nós os tivemos. Alguns dos irmãos aqui nós fomos colonizados, o Sul foi colonizado por europeus. Alguns dos irmãos aqui são rígidos. E uma rigidez que beira o legalismo. Isso é pecado, porque isso fere frontalmente a graça de Deus. Alguns dos irmãos aqui são trabalhadores em excesso. Trabalham demais, servem demais, e isto é pecado, porque o serviço é uma expressão da nossa vida, mas não é a única expressão. Os irmãos estão entendendo? Algumas irmãs aqui são feridas, machucadas. Algumas irmãs aqui têm medo. Não que os homens não tenham. Têm medo, são assustadas e não conseguem desenvolver o amor. Por quê? Porque o pecado, porque o medo, o sentimento do medo, atingiu um ponto que gerou um pânico. Que gerou uma proporção tão grande dentro da mente. Como diz 1 João 4:8, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Alguns de nós aqui, das irmãs, são tomadas por um medo que virou tormento, e aí elas caem em pecado. Qual pecado? O pecado de não amarem. Não tem um amor adequado por seus filhos, por seu marido. Por quê? Porque o medo impede. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Alguns dos lares aqui não avançam em amor porque têm um sentimento do medo de tal forma que esse sentimento virou pecado, virou tormento. Têm maus pensamentos, enxergam tragédia, são assustados, são tensos o tempo inteiro, e com isso comprometem o desenvolvimento familiar. Meus queridos, Jesus, Ele nos ensina a lidar com essas inclinações que temos. Quando você aprende a entender as suas inclinações, você consegue lidar com as suas tendências, com seus pecados, antes. Você consegue, pela graça de Deus, perceber: opa, isso daqui é perigoso. Opa, eu tenho que cuidar com isso daqui. Eu não posso brincar com isso daqui, porque isso daqui pode me envolver e eu posso cair em pecado. Os irmãos estão conseguindo entender? Verdades libertadoras para nós. Mas João ensina nesse texto, antes de eu estudar a palavra arrependimento aqui, ele ensina uma outra coisa. Ele diz que o Espírito Santo viria e nos batizaria com fogo.
Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, desceu em forma de pomba. E a principal característica da pomba é que a pomba só pousa em lugar seguro. Os irmãos estão entendendo? A pomba só pousa em lugar seguro. Raramente você vê uma pomba atropelada. Você pode ver até essas pombas. No Paraná tem muita terra mecanizada. Você pode até ver essas pombas rurais atropeladas, né? Mas a pomba da cidade é muito incomum de você ver uma com um problema de atropelamento. Por quê? Porque, em geral, ela pousa em lugar seguro. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, desceu em forma de pomba. Porém, meus queridos, nós não somos em nada seguros. Em nós, o Espírito Santo precisou vir sobre nós como em forma de fogo. E aqui ele explica uma coisa interessante. Ele diz que a palha tem que ser queimada. O símbolo usado, muito possivelmente, é o grão de trigo. Meu pai plantou trigo. Acho que a região de vocês é uma região que tem um pouco de trigo. Então deve ser comum para vocês. É uma região um pouco mais fria. O trigo, o Senhor se apropriou dessa figura. E é interessante que a parte mais bela do trigo é a casca. A casca fala do quê? Da imagem. Alguns de nós não confessamos pecado porque nós queremos preservar o quê? Imagina se meus filhos forem saber que eu tenho essa inclinação. Alô? Você acha que teus filhos não sabem? Ele pode não ter te dito. Mas você acha que ele não sabe, especialmente se ele tiver acima de 12 anos? Aliás, uma das coisas que Deus faz conosco, às vezes, é usar os nossos filhos para ministrar a nós. Ele usa os nossos filhos para ministrar a nós. O inverso é que deveria existir. Mas eles não são só filhos, eles são também irmãos. E eles podem, então, diante de Deus, nos trazer palavras que vêm do trono do Senhor. Papai, o senhor tem tal tendência, mamãe, a senhora tem tal tendência. E quando nós não julgamos os nossos pecados, é isto que eles vão tender a fazer conosco. Meus irmãos, nós precisamos parar de proteger a nossa imagem. Nós queremos a todo custo proteger a nossa imagem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem alguém no nosso meio que cuidou da imagem, fui eu. Até que o Senhor se encarrega de desfazer ela. E de mostrar quem de fato a gente é. Nossa, eu tinha preocupação com isso. Hoje isso mudou. Eu tenho preocupação com a glória do Senhor. E como é que eu vou esconder uma coisa que o meu pai sabe? Como é que eu vou esconder uma coisa que meus filhos veem? Então nós precisaríamos parar de nos proteger e deixar o fogo de Deus, o bendito Espírito Santo de Deus, queimar essa imagem abestalhada que a gente criou. Essa imagem que não consiste na verdade da parte de Deus. Precisaríamos, com urgência, fazer isso. E aqueles que estão aqui, que têm filhos pequenos, vocês estão, eu digo isso com toda a humildade do mundo, vocês estão recebendo um privilégio. Porque alguns de nós aqui estamos ouvindo essa palavra pela primeira vez. Com um pouco mais de clareza. Alguns de nós aqui, meus queridos, nunca nos deparamos com mais clareza com esse tema. A gente tem aqui na mente, mas nunca se permitiu trabalhar ele. Vocês têm um privilégio da parte de Deus de estabelecerem
uma atitude de arrependimento desde cedo. Porém, o que esse texto nos ensina sobre a palavra arrependimento? A primeiro versículo 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus queridos, o reino, eu suponho que é uma coisa que os irmãos já estudaram em tempos antigos. Pelo menos eu conheço irmãos daqui que já me mencionaram isso. Acho que os irmãos tiveram Christian Shen aqui já. Foi um estudo que o Christian Shen estudou muito no nosso país. O reino dos céus é um assunto que eu espero que seja um pouco mais claro. O reino dos céus é diferente do reino de Deus. Porque o reino de Deus vai de eternidade a eternidade. Ele é sempre eterno, como diz Jeremias. Ele não tem início e ele não tem fim. Mas o reino dos céus teve início e vai ter fim. O reino dos céus é quando os céus desceram a nós. Quando foi que isso aconteceu? Na encarnação do nosso Senhor. Quando Jesus encarnou, os céus vieram a nós. No livro de Marcos, quando Jesus ora nessa passagem, o texto diz que os céus são abertos e que o Espírito de Deus desce ao nosso Senhor. Os céus nos foram abertos na bendita pessoa do nosso Senhor. E quando é que este reino será encerrado, o reino dos céus? Quando, de acordo com 1 aos Coríntios, o nosso Senhor sujeitar todas as coisas aos seus pés, e ele então devolver o reino ao Deus e Pai. Quando ele completar tudo, a morte será vencida, Satanás será vencido, a última batalha existiu, tudo está completado, então o Filho devolverá o reino. Meus queridos, no Novo Testamento, nós temos que entender uma coisa simples. Ele veio e ele virá. Nossos filhos têm que ouvir isso. Meus queridos, não estou te preparando para mim. Não estou te preparando para o trabalho. Não estou te preparando para um salário. Não estou te preparando para o casamento. Estou fazendo tudo isso. Mas, acima de tudo, eu estou te preparando para o teu Deus, que um dia virá. Virá te buscar. E você, então, prestará contas diante dele. Então, no Novo Testamento, a palavra arrependimento tem a ver com um rei. Nós cantamos que nossa vida foi comprada por preço, que não somos de nós mesmos. Uma forma que eu aprendi de apresentar esse evangelho para os meus filhos é que eles têm uma dupla paternidade. Até um período, eles são meus e apenas meus. Eles não têm entendimento completo de Deus Pai. Mas eu estou preparando eles para um Pai. E isso inicia aos 12 anos de idade. O que Jesus respondeu? Maria e José chegam para ele. O que Jesus diz? Ô filho, você não sabia que eu e teu pai apreensivos estamos à tua procura? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? Filho, vem cá. Você tem um pai que é maior que eu. E um pai que mandou um irmão mais velho para morrer por você. E um pai diante de quem eu e você estaremos para prestar contas. Este pai é gracioso, é amoroso, é gentil, é dócil. E que atitude nós vamos ter diante desse pai? Uma atitude de arrependimento. O arrependimento é ensinado de um jeito gracioso, simples, leve, amoroso, não legalista, não pesado, mas dócil, firme, como é próprio da graça de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então a primeira expressão está ligada a este rei e a este reino. Então nós temos que nos deparar com essa verdade, mas não para apenas aí. Ele avança um pouquinho mais e João diz assim, no versículo 6,
e eram por eles, as pessoas da circunvizinhança, iam ter com ele, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Porém, olha os fariseus, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de... Presta atenção. O fariseu e o saduceu mantinham a imagem. Mantinham a palha. E não permitiam que o bendito Espírito Santo de Deus, com o fogo dele, queimasse aquilo que não é nada. Então eles tentavam manter a imagem. E João os repreendeu dizendo: se você quer ter uma atitude de arrependimento, você não vai poder preservar a tua imagem. Você tem que admitir quem você é. Meus queridos, eu sou um filho de Deus, eu, César, hoje, sou um filho de Deus, resgatado pela graça do Senhor, caminhando em santidade, buscando o Senhor. Mas eu também sou um pecador. Eu tenho inclinações dentro de mim. Se você tirar Cristo de dentro de mim, vai sobrar um homem beirando a loucura. Sobra um homem altamente indisciplinado. Sobra um homem compulsivo em várias coisas da vida. Comida, compra, sexo. Vai sobrar um homem compulsivo, extremamente complicado diante de Deus. Eu sei dizer exatamente quem eu sou, porque este evangelho alcançou o meu coração. E eu fui parando de preservar a minha imagem. O melhor que existe em mim não é meu. É daquilo que o Espírito fez em mim. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Eu sou pecador, vendido à escravidão do pecado. E eu sei dar nomes para as minhas tendências pecaminosas. Meus queridos, que salvação tem sido isso. E não basta eu saber isso. Eu tenho que permanecer nisto. Eu tenho que permanecer sujeito à obra da cruz nisso. Senhor, me guarda. Senhor, me guarda. Senhor, me guarda. Senhor, não deixa tal coisa acontecer. Senhor, não deixa tal coisa acontecer. Em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, você tem que se deparar. Agora, eu já vou encerrar. Quais são os 4 frutos? Eu vou mostrar para os irmãos nas Escrituras os frutos dignos de arrependimento. Quais são os 4 frutos que nós precisamos manifestar de arrependimento dentro da nossa vida? Abram em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 2 frutos aqui. Primeiro, pecado precisa ser confessado. Não tem jeito. Pecado precisa ser confessado. Mas ele não pode ser apenas confessado, ele tem que ser confessado e deixado. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É muito interessante, o pecado nos estragou muito. Porque nós temos mais preocupação com o que o parceiro vai pensar de nós do que o Deus pensa de nós. E aí Deus amarrou a gente numa regrinha simples. Ele diz que eu sou perdoado quando eu confesso a Deus, mas que eu sou curado quando eu confesso ao outro. Aí Tiago vai dizer uma verdade simples: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes
Não tem jeito. E aí o texto continua, Tiago 5,16. E aí o texto continua e diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Meus queridos, nós precisamos, nós vamos ter aqui no nosso meio irmãos que naquela área que a gente peca são irmãos íntegros, corretos, santos. Oh, meus irmãos, nós precisamos procurar os justos no nosso meio. Irmão, vem cá, eu preciso me abrir. Se você não tem liberdade de falar com sua esposa, então, calma, procure um irmão sigiloso, quieto. Aliás, sabe por quê os irmãos procuram mais os psicólogos do que os líderes? Porque, em parte, eles perderam confiança. Então, que isso seja um alerta para nós, os líderes. Vocês estão me entendendo? Porque a gente precisa de irmãos justos e de confiança para a gente poder se abrir. Eu acho que vocês já ouviram, mas eu vou contar muito rapidamente. Eu me converti aos 15 anos de idade. E eu tinha muitos problemas, mas muitos problemas, né? Eu venho de um lar que deixou muitas sequelas pecaminosas dentro de mim. E pela graça de Deus, eu comecei a namorar a Alessi. Nós namoramos 6 anos longe, eu estudava longe. E a Alessi foi criada no Evangelho, mas ela era uma mulher diferenciada. E ela foi me ensinando a lidar com a verdade. E eu fui abrindo a verdade. Mas teve uma determinada ocasião, eu devia estar aí com uns, não sei, talvez uns 25 anos de idade. Eu fui para um acampamento de jovens no carnaval e, meus irmãos, eu estava num momento muito bom com o Senhor. E aquele acampamento a gente tinha 220 jovens, eu lembro até hoje. E tinha gente pelas tampas no acampamento, vazando pelo ladrão. Então, e foi um acampamento que eu fui partilhar. E a Alessi foi cuidar de um quarto de meninas e eu dormi com os engradados de Coca-Cola. E aquele lugar virou a antessala do céu. Mas a antessala do céu. E aí, uma determinada noite, era um acampamento de carnaval, durava 5 dias. Uma determinada noite, eu pus o joelho no chão e o Espírito Santo falou comigo: César, anote aí, você tem 5 pecados. Você tem problemas na tua vida sexual. Você tem problemas na tua vida financeira. Você tem problema com mentira. Você é excessivamente bravo na sua casa. Seus filhos têm medo de você. E você não gasta tempo comigo. Meus irmãos, 5 pecados. E aquilo foi confirmado no meu coração ao longo dos dias. Eu cheguei na terça-feira de carnaval em casa, olhei para a Alessi e falei: amanhã eu falo com ela. E esse amanhã passou 1 ano e 3 meses. Nós vamos estudar daqui a pouco sobre isso. Tá bom. Fui num outro acampamento, dessa vez um acampamento no meio de semana, que eu e mais alguns pastores em Maringá estávamos organizando para os pastores. E nós chamamos um irmão que pastoreava pastores, um velhinho chamado Alan MacLeod. Ele já está com o Senhor hoje. E esse irmão abriu 2 aos Coríntios, capítulo 4, e ele começou a falar sobre o despenseiro de Deus. E como nós somos escravos do Senhor. Meus irmãos, ele foi falando e o céu abriu. E o Espírito Santo virou para mim, pega um papel, pega uma caneta, e falou a mesma coisa. O Espírito Santo não podia me passar para o 2º ano se eu não tinha cumprido as tarefas do 1º. Pega um papel e anota aí. Você tem problemas na tua vida sexual, você tem problemas com o teu dinheiro, no uso do dinheiro, você tem problemas com mentira, você tem problemas de excesso de braveza, e você tem problema de não gastar tempo comigo.
Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei, tem reunião de oração depois da reunião de oração. E passaram-se mais 4 meses. Fui para uma reunião da igreja. Nós estávamos construindo o local de reunião, então a gente estava reunindo num lugar apertadinho. Veio um grupo de outra cidade que eu nunca tinha visto na vida. O irmão que estava tocando o teclado parou a reunião, a igreja lotada. Parou a reunião. No meio da reunião ele vira e diz, tem um irmão aqui que o Senhor está pedindo para ele falar alguma coisa, e eu queria que esse irmão viesse para frente para eu orar por ele. Bom, eu afundei na cadeira. Preservando a palha. Olha o meu raciocínio na época. A igreja tem um pastor e um presbítero. Quem era o presbítero? Eu vou levantar e vou lá na frente. Meus irmãos, ele falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. E eu continuei quietinho no banco. Tá bom. No dia seguinte, fui comer na casa do meu melhor amigo. Esse amigo virou para mim e falou, César, sonhei com você essa noite. E meus irmãos, a regra é, quando o grupo ri, é porque está todo mundo entendendo, viu? Sonhei com você essa noite, e aí a minha espinha dorsal gelou. O que você sonhou, Solano? Meus irmãos, vê se não é o Senhor. Sonhei que eu e você estávamos numa batalha e que você morria. Mas, César, o que eu não entendi é que eu via a bala entrando pela sua boca. Gente, Deus é Deus. Cheguei em casa, olhei para a Alessi e falei, amanhã cedo. Deus é Deus, mas eu sou eu. Passaram-se mais 3 meses. Minhas irmãs, tenham esperança. Meus irmãos, não usem como desculpa. Segunda-feira, meus queridos, meu filho teve um problema quando tinha 2 anos, e aquele problema foi muito grave. E aquele problema teve um problema de saúde muito grave. Naquele fim de semana, era dezembro, meu filho voltou a ter o problema. Ele teve um sintoma do problema. O problema foi tão grave aos 2 anos que eu e a Alessi devolvemos ele ao Senhor. Senhor, porque os médicos falaram, se não parar o que está acontecendo, ele vai vir a óbito. Foram 12 anos de tratamento. Naquele fim de semana, meu filho teve o problema de novo. E aí eu entendi tudo. Aí entendi que o Senhor estava me tocando. Mas me tocando na vida do meu filho. E aí, meus queridos, aí eu liguei para o pastor da igreja, falei, irmão, você poderia vir aqui orar por mim? E esse irmão, ele falou, César, eu estou com você, ele tem uma atitude pastoral muito única. Esse irmão falou, César, eu estou com você na cabeça o dia inteiro, está tudo bem? Falei, irmão, voltou aquele sintoma no meu filho, mas eu já sei o que Deus está falando, já entendi a voz de Deus. Quando ele veio, ele orou, ele saiu, eu falei, Alessi, senta aí. E eu comecei gradativamente a me abrir com Alessi. Abri os 5 pecados. Meus irmãos, eu sou outro homem depois daquilo. Eu não estaria no ponto que eu cheguei se eu não tivesse passado pela experiência de confissão. O triste é que eu perdi quase 2 anos da carreira. Porque eu podia estar um pouquinho mais avançado. Para de proteger a tua imagem. Palha tem que ser queimada.
O que os nossos filhos precisam ver é um homem, uma mulher pecadora, porém arrependido. É isso que eles precisam. É o que eles são. Eles também são pecadores. Então é o que eles têm necessidade, não importa a idade. Essa é uma atitude que nós vamos ter que manter durante toda a nossa vida. Então há uma necessidade de confissão. E depois de deixar. Então, por exemplo, eu tomei atitudes com relação a um ou outro pecado que minha esposa sabe até hoje. Meus filhos, quando se tornaram maiores, também sabem, papai tem que cuidar com isso daqui, papai tem que evitar isso daqui. Né? Por exemplo, eu não ando com dinheiro na carteira, porque eu sou compulsivo. Hoje eu sou dominado, mas eu não posso brincar comigo. E eu sou compulsivo com padaria. Passei muita vontade de comer coisa na faculdade. Nossa! Aí não passo mais vontade. Mas pecando. Isso também está errado. Aliás, comida é tema de ansiedade. Jesus falou, não andeis ansiosos, quanto ao que haveis de... Meus queridos, a gente aprende a tomar posição diante de determinados assuntos na nossa vida. Então você tem que confessar e aí então tomar atitudes de deixar. Agora eu preciso fazer um alerta, especialmente para os homens. Tenham sensibilidade. Não vai virar para a tua esposa, senta aí. Preciso te contar de 5 adultérios ao longo da minha vida. Você não vai fazer uma coisa dessa. Você, por favor, não vai falar com ela grávida, não vai falar com ela num ciclo menstrual. Você, por favor, tenha sensibilidade, né? Tem determinados pecados que, se você não tiver clareza, quando ri é porque é para a gente entender. Os irmãos estão entendendo, né? Você, por favor, se for um pecado mais delicado, procura um irmão mais velho, um irmão de segurança, um justo, abre com ele, ora com ele, busca textos bíblicos sobre aquilo, e então, no tempo certo, na hora certa, vai lá e começa a abrir os seus pecados. Né? As mulheres, as irmãs, vocês têm um pouco mais de facilidade do que nós. Vocês lidam com dor muito mais cedo. Então vocês têm mais coragem de dizer o que está ocorrendo com vocês. Deem um bom modelo para nós. Havendo um pecado, vão, confessem, querido, minha casa tem essa inclinação, eu também estou repetindo esse pecado, eu preciso do trabalhar da cruz em mim. Então, vamos começar desse jeito. O que mais? E com isso eu encerro. Terceiro, fruto de arrependimento. Os dois são bem rápidos. Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos capítulo 6, deixa eu confirmar, acho que é o 21 mesmo. Versículo 20 e 21. Porque quando éreis escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Terceira atitude, vergonha. Nós somos constrangidos em vergonha. O Espírito Santo nos ensina a ter vergonha. A gente não é altivo, a gente não se defende, a gente tem vergonha daquilo que a gente fez. A vergonha é diferente do remorso. A palavra arrependimento e remorso precisa ser estudada. A palavra remorso, ela vai aparecer só 5 vezes no Novo Testamento. E a situação mais clássica é de Judas. A palavra remorso significa:
estar preocupado posteriormente com alguém ou algo. Judas quis preservar a imagem, a palha, a casca. Ele ficou preservado com a imagem que iam ter dele. Isso é remorso. No arrependimento, a gente tem vergonha. A gente tem aquela atitude que Jesus ensinou daquele homem orando e batendo no peito. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então a gente não tem medo de dizer, queridos, eu tenho pecado, esses pecados entraram em mim, eu preciso aprender a lidar com esses pecados. E a gente passa a ter vergonha por isso daí. A tradução da palavra vergonha no grego é vergonha. É quando a gente tem essa atitude. E a última coisa, o último fruto, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, um texto muito conhecido. Ele vai dizer, 2 aos Coríntios 7, 10. Ele vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Meus queridos, há uma tristeza que é segundo Deus. E hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje nós queremos dar nome para tudo. A gente interpreta tristeza como depressão. E a tristeza é uma fase anterior. Se a pessoa não cuidar, ela pode até deprimir. Mas a tristeza é um sentimento natural da vida e deveria ser um sentimento natural da carreira cristã. Porque quando Deus nos visita, nos comunicando algo que está errado, você vai acordar com qual emoção? A emoção da tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que a ninguém traz pesar. Alguns homens aqui, eles têm esse sentimento. Eles têm o sentimento de errarem e de se sentirem tristes com aquilo que fizeram. Porém, eles não têm o fruto da confissão. Eles não conseguem ir até a sua mulher e dizer, querida, vem cá. Eu estou extremamente envergonhado, eu estou triste daquilo que eu fiz. Me perdoa. Eles não conseguem avançar nos outros frutos. Então ele tem a tristeza, tem a vergonha, o que já é louvável, mas não é o suficiente. Nós precisamos ter a confissão e o deixar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará. Por isso que o confessar e deixar, ele é tão significativo, porque ali sedimenta que o arrependimento foi alcançado. Ele começa com a tristeza e com a vergonha. Mas existe uma tristeza que é segundo o mundo. Que tristeza é essa? É a do remorso. É da preocupação com a imagem. Essa não é o que nós estamos procurando, porque no arrependimento o Espírito Santo vai queimar a palha. Amém? Do mesmo jeito que nós iniciamos, vamos encerrar essa sessão de 2 em 2 aí, vamos levantar a voz em oração. Espírito de Deus, muito obrigado. E Senhor, toma-nos pela mão e ajuda-nos a andar esse caminho do arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.